Ah, mas Deus fez, foi o homem e a mulher, ele não fez Adão e Ivo, ele fez Adão e Eva. Foi assim que ele fez. Então essa coisa de homem com homem, mulher com mulher tá errado, ponto, acabou. Será que é assim mesmo a história? Bora conversar sobre isso. Olá, eu me chamo Alberto Silva e estou aqui para aquele bate-papo maravilhoso com você sobre um tema da diversidade sexual e de gênero. E se você está acompanhando os nossos vídeos, a gente vem falando sobre esse tema, porque é importante dentro da nossa sociedade falar sobre isso, até porque existem pessoas que estão morrendo, sendo violentadas, sendo agredidas, tendo seus direitos arrancados por causa da ignorância. Então, para que a gente possa de uma vez começar a colocar as ideias direitinho no lugar, a gente vai conversar sobre esse tema, até porque conhecimento liberta. E como eu venho falando, se você, meu amor, não é LGBT nessa vida, pode ter certeza que numa próxima você será. E aí, você quer ser aceito? Você quer ou não quer ser aceito dentro da nossa sociedade? Fique aí com a gente, para a gente conhecer, e conhecendo a gente se liberta e a gente constrói um mundo melhor. Então, cola comigo que hoje a gente vai falar de Adão e Eva. E lembrando que se você não é inscrito ou se é inscrita no nosso canal, se inscreve aí, tá, gente? Faz essa forcinha, dá essa curtida maravilhosa aí, aperta o dedinho, não custa nada dica para você, só vai ajudar a gente ainda mais no nosso trabalho. A gente faz os vídeos com muito amor e carinho para vocês, então dá essa forcinha comentando, compartilhando, tá? Vai ser importantíssimo pra gente, tá bom? Então, vamos lá, vamos falar sobre Adão e Eva. Então, gente, para quem não sabe, Adão e Eva é uma criação bíblica que vai estar lá na Gênesis, aonde fala que Deus, durante o seu momento de criação, ele criou todos os animais, criou a terra, criou os céus, criou tudo que existe, e depois criou o homem, mas viu que o homem estava triste, sozinho, murubuncho, e aí ele resolve criar uma mulher através da costela de Adão, e aí, ele faz a mulher, no qual que Adão fica super mega feliz, e aí eles ficam juntos, mas aí acontece aquela história do babado da babadeira, babadérrimo, que a cobra aparece e aí fala pra coitada da Eva que é pra ela comer a maçã, e aí ela acaba comendo essa maçã, e aí ela bota todo mundo a perder, E aí eles são expulsos do paraíso, aí acontece toda a tragédia, e a gente vê o planeta cabum, como o jeito que tá. E aí a gente vai ver o quê? A gente vai ver a situação de Eva, gente. A culpada em toda a situação. A gente vê a pobre coitada da mulher, gente. A mulher é culpada até nisso, que acabou com o planeta. Então, assim, até hoje tem gente que culpa a coitada da Eva, que se ela não tivesse comido maçã, a gente tava no paraíso. Enfim, gente, brincadeiras à parte, essa é uma forma cômica que eu tô contando aqui como foi, esse processo de Adão e Eva. Mas, lembrando que eu vou estar voltando outros momentos nesse tema mais profundo, tem projeto que a gente está construindo, está em processo de gestação, e a gente vai estar trazendo para vocês aí, mais à frente, bem detalhadinho sobre todos esses pontos. Mas, como a gente precisa trazer esses videozinhos para vocês informativos, não pode ser muito longo, eu vou estar dando uma resumeca aqui para vocês. Mas vamos lá. Então a gente tem essa ideia de que Deus criou o homem e a mulher através de Adão e Eva, e que o mundo surgiu através de Adão e Eva. Vamos fazer um momento de silêncio para vocês que acreditam nisso. Eu não sei se é um minuto, mas vamos lá. Então, gente, o mundo não surgiu através de Adão e Eva. Eu sinto muito to break your heart, pra quebrar o seu coraçãozinho. O mundo não surgiu através de Adão e Eva. Se você se sentiu ofendido com isso, sinto muito, mas essa é a verdade, tá? O mundo não surgiu através de Adão e Eva. Mesmo que a gente quisesse acreditar que o mundo surgiu através de Adão e Eva, não tem provas nem teológica de que isso tenha acontecido. Primeiro, a história de Adão e Eva é uma construção alegórica. E lembrando que, se a gente for dentro e mergulhar na nossa história lá, da teologia, daquele mergulho quântico, dentro de um portal, a gente abrisse assim, a gente se enfiasse lá dentro, e a gente fosse parar onde surgiu essa história de Adão e Eva, a gente ia ver que ela surgiu através de contos de rua, aonde, eles relataram casos de um determinado civilização e por aí vai, e que aí foi contando de boca em boca. Como a gente conta um conto, aumenta um ponto, eles pegaram aí em algum momento essas informações e colocaram aí dentro da sua construção, de
teológica aí. E a gente vai ver, né, inclusive, se a gente for bem mais a fundo ainda dentro dessa história, a gente vai ver que a história ela é um pouco diferente, né? E não é muito bem daquela forma que a gente tem lá na Bíblia, principalmente se a gente for na Torá, né? Então, a gente tem que entender que Adão e Eva é só uma forma alegórica de explicar, uma forma poética mesmo de como o mundo surgiu. Mas o mundo não surgiu através de Adão e Eva, até porque a gente tem aí várias provas, como por exemplo, a gente teve os dinossauros que passaram na Terra, teria comido todo mundo, a gente ia ter o Big Bang, né, que aconteceu e que explodiu tudo, e aí teve que recomeçar de novo, e muitas outras situações, como um possível dilúvio, que acabou com o planeta, e aí teve que, só através da família de Noé, que foi... Gente, são muitos pontos aí, questões históricas e datadas, que vai comprovar que a nossa civilização não surgiu através de Adão e Eva, mesmo que a gente quisesse que tivesse surgido, não surgiu. E aí teria até dentro disso, a gente ainda tem vários erros de datas, a gente vai ter também a questão aí de que religiões mais antigas que o cristianismo, que já traziam a sua própria filosofia, e tem provas datadas dessas religiões, desse povo, com outros traços, e aí a gente quer pensar que a história do mundo surgiu através de dois personagens brancos europeus, né, maravilhosamente lindos, e aí de olhos azuis, e aí surgiram através deles, né, aí para explicar os homens negros, falam que os filhos de Caim foram julgados ali, jogaram uma praga neles, e aí, gente... E aí por isso ficaram negros, olha que coisa horrorosa, né? Se a gente for parar pra pensar, né? Enfim, a história do homem não surgiu através de Adão e Eva, não tem, tá? Ponto. Não surgiu. Então o homem surgiu realmente através da evolução humana. Foi dos macacos? Não dos macacos necessariamente, mas dos que foram formando deles de uma determinada mutação que a espiritualidade estava por trás, organizando todo o processo. Porque nada está solto, a espiritualidade está por trás de tudo. Então, o homem foi surgindo através daí. E dentro dessas civilizações, desses primeiros seres, eles já se envolviam entre si. E até dentro dela já estavam ali também a própria diversidade. E dentro desses próprios seres, a gente já vendo mais à frente, que já tinham dentro de civilizações pessoas que tinham comportamentos da transexualidade, por exemplo, da homossexualidade, né? Então isso está dentro da história humana. Inclusive no tempo de Jesus existiu tanto transexuais como existiam homossexuais, né? Então tá dentro da história bíblica também, né? Só que ela é apagada. Existem partes da Bíblia, por exemplo, que foi manipulada pelo homem, que foi colocada pela igreja aquilo que ela queria que fizesse parte da Bíblia, como tem também partes da Bíblia que foram retiradas e queimadas. Existem escrituras que foram queimadas, e além das escrituras serem queimadas, ainda foram queimadas pessoas que sabiam das escrituras e que não concordavam com o que estava acontecendo dentro da igreja. Então, assim, muita coisa na nossa história foi perdida, coisas que Jesus disse, coisas que incluíam e eram inclusivas que foram queimadas, né? Então, assim, a gente perdeu muita coisa. Inclusive, Deus falava de deuses, tá? Outros seres que estavam amando de Deus para cuidar dentro das outras civilizações e outras religiões. Então olha aí, ó, aquilo que a espiritualidade já fala, que existem seres, né, cuidando de várias partes, existem mestres iluminados cuidando de cada civilizações, né? Então já existiam falas sobre essas, mas que foram queimadas, destruídas, porque não eram aquilo que a igreja queria naquela época, e por causa disso, né, a gente hoje tem uma história bagunçada. A Bíblia ela não é um livro concluído, eu não posso dizer, tá? Me perdoem, então eu tô ofendendo vocês, mas é a realidade. O que eu tô dizendo aqui vocês podem encontrar em qualquer pesquisa. Ai, Beto, mas eles estão querendo acabar com o cristianismo. Não, eles não estão querendo acabar com o cristianismo, muito pelo contrário. Eles estão explicando comportamentos e explicando comportamentos que a igreja fez e que ela precisa buscar o seu caminho certo. As religiões, ela se perdeu pela ganância, pela ignorância, pelo poder e esqueceu da sua real essência, que seria realmente ligar o ser humano a Deus, né? Então, no momento histórico aconteceu muita coisa, e não é Beto que está dizendo aqui, vocês não precisam acreditar em mim, mas basta ir lá nas pesquisas, nos livros, tem muita coisa que está dentro da nossa história que não se é conversado. Então a gente tem que parar de ficar assim, igual aqueles macaquinhos, né? Eu falo, eu não escuto e não ouço. Então eu tô aqui preso, é o que eu penso, é o que eu penso, é o que eu penso. igual aquela criança birrenta.
calma por aí, tá? Porque o que eu penso, tá matando outras pessoas. Tá matando pessoas negras, tá matando mulheres, tá matando crianças, tá acabando com a natureza, tá matando e prejudicando a vida de outras pessoas. Então a gente precisa parar por aí e entender que a gente tá errando muito, a gente tá errando feio. Então a gente precisa fazer o movimento de voltar, tá? Voltar, perdoar e recomeçar. Então, não. Deus não criou Adão e Eva como a gente pensa. Deus criou todo mundo. E dentro de todo mundo, tá todo mundo, tá? Então, todas essas experiências que a gente vê aqui são manifestações dos espíritos dentro da morfologia Terra. Talvez em outro planeta, essas morfologias que a gente conhece, esse corpinho maravilhoso que a gente tá vendo aqui, pode ser diferente. Talvez em outro planeta a gente tem uma cabeçona com um olho desse tamanho, ou a gente só tem um olho só com chifre na cabeça. A gente vai ter, né, talvez como um avatar gigante azul, né? Então a gente não sabe como é nas outras morfologias em outros planetas. A gente tá falando da Terra. E como a gente é egoísta, a gente acha que tudo parte da Terra, né? A gente acaba tendo essa visão, né? Mas o mundo é muito além. A gente é isso aqui no universo, tá? A gente é só uma poeira dentro daquilo que existe no universo, das outras criações, das outras civilizações. Então a gente tem que parar de ser egoísta, de ser orgulhoso, né? E abrir a nossa mente para a gente compreender que existem coisas maiores do que todos nós. E se a gente não se abre, se a gente não progride, se a gente não se expande, a gente acaba perdendo oportunidades grandiosas de alçar voo dentro da construção de um mundo, né? Então, Adão e Eva não foi a origem do mundo. Então, se você utiliza essa fala para atacar a homossexualidade ou dizer que é por causa da Bíblia isso e aquilo, na verdade você só está justificando a sua ignorância, porque Deus não fala nada. E aquilo que está na Bíblia, na verdade, não é aquilo que você acha que deveria. Existe muita coisa errada na Bíblia que as pessoas não conversam sobre isso. Elas só usam as partes que elas querem. Mas a gente vai conversando sobre isso, né? Porque a gente está aqui para falar na visão científica, filosófica e espiritualista. E lembrando, eu não estou atacando o cristianismo, não estou atacando as outras religiões, muito pelo contrário. Eu estou falando apenas de pontos que precisam ser falados. O cristianismo tem o seu lado maravilhoso, assim como as outras religiões têm o seu, mas existem pontos que precisam ser esclarecidos. Se a gente não falar, quem vai, né? E a gente está aqui para isso, para colocar a cara no sol. Porque se a gente tem um conhecimento, a gente não libera, olha o que a gente está fazendo, o que Jesus disse, não colocar, né, a luz debaixo do alqueire. Então a gente tem que deixar a luz brilhar para todo mundo. A luz é o conhecimento. Se eu tenho conhecimento, eu escondo, eu só estou guardando para mim, do que adianta? Então a gente tem que espalhar para todo mundo, até porque tem muita gente morrendo, e se a gente não buscar realmente trazer luz, as pessoas vão continuar morrendo. Então, vamos aí, regaçar as mangas e fazer a nossa parte. Então, espero ter esclarecido. Qualquer dúvida, a gente vai estar voltando. A gente tem muito vídeo para vir. Eu ainda vou voltar sobre Adão e Eva ainda. Não acabou, tá, meus amores? Que a gente vai ter outros papos sobre Adão e Eva aqui. E a gente vai conversar não só sobre esse tema, como outros, como Paulo, Cartas aos Coríntios, Sodoma e Gomorra e muitas outras coisas, tá bom? Beijo, a gente se vê logo mais. E lembrando que se você não é inscrito ou se é inscrita no nosso canal, por favor, faça aí essa ajudinha para todos nós. Deixe o seu like, comenta nesse vídeo, compartilha, manda nas correntes do WhatsApp. E vamos que vamos. Vamos juntos construir um mundo melhor. Beijo, gente. Tchau, tchau.